som. A paz do Senhor para todos. Está dando início mais uma live da Assembleia de Deus de Rua César. Estamos aqui para participar, juntamente que você que está já ligado nesta live nesta noite. Vamos dar mais um início, uma live um pouco diferente. Estaremos aqui falando um pouco, comentando com os amados irmãos, nossos convidados, aqui nesta noite, sobre um tema muito interessante. Eu creio que você também vai se interessar em participar conosco, deixando também a sua pergunta e participando aqui conosco. Louvado seja Deus. Nós iremos fazer uma breve leitura da palavra de Deus nesta noite e daqui a pouquinho apresentaremos os nossos convidados para a glória do nome do nosso Deus. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, nós iremos fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, e no versículo de número 5 até o 13, amém? Que diz assim a palavra do nosso Deus: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirem. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, nós te glorificamos o teu santo nome, ó Pai querido. Na noite deste dia, Senhor, aqui estamos, ó Pai amado, para podermos falarmos, ó Pai querido, deste tema, Senhor, tão importante em nossas vidas, na vida do cristão, na vida do servo de Deus, ó Pai amado, na vida da serva de Deus, Senhor, e por isso aqui estamos, ó Pai, que através do teu Santo Espírito, venha esclarecer, ó Pai querido, aqueles que estão nos seus lares, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo nesta hora, tirando todas as dúvidas, ó Pai, através do teu Santo Espírito, que de nós não temos nada, mas o teu Espírito esclarece, ó Pai querido, para a tua igreja. Assim nós já te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Graças a Deus. Amados irmãos, esta noite o tema é bem interessante. Estaremos falando sobre oração. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está conosco alguns convidados que nós temos a honra de recebê-los nesta noite na nossa live.
Está aqui conosco, aqui à minha direita, pastor Molina, nosso amigo, que é também convidado nesta noite para estar aqui, para nos também esclarecer um pouco e também dar aqui o seu pensamento sobre a oração. Louvado seja Deus. Está também aqui conosco, à minha esquerda, nosso querido amado presbítero Genilson, também está aqui conosco, é também presidente, líder, né, do Ministério Família, ali em 77, Padre Miguel. E também o diácono Dionísio, que é o nosso líder, é o nosso vice-líder do grupo de varões. O nosso líder, presbítero Genésio, está em casa por motivo de força maior, não pode estar aqui conosco nesta noite. Mas estamos aqui participando, representando ele como o líder dos varões, não pode estar aqui, o vice-líder está o Dionísio, diácono, para representar o nosso querido presbítero Genésio, que é o líder dos varões. E já queremos dar início, diácono Dionísio, já com... Gabriel já pode louvar? Ainda não, daqui a pouquinho? Então vamos dar início já à primeira pergunta, Dionísio, para a gente já iniciar o debate. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria começar logo pelo nosso querido pastor Molina. Pastor Molina, no seu pensamento de homem de Deus, de pastor, o que podemos definir sobre oração? O que é oração? Paz do Senhor a todos, é uma honra estar aqui com os irmãos nessa noite, estar compartilhando essa mesa com os irmãos, nesse lugar tão querido para a gente. Oração, para mim, é diálogo, é conversa, é fruto de relacionamento pessoal. Oração é você desenvolver comunhão através de conversa com Deus. É você conversar com Deus, é você tirar um tempo na presença dEle para falar com Ele. E é uma coisa que você vai cultivando. Oração você vai conquistando, você vai semeando e vai produzindo a cada dia mais. Se torna um hábito e que vai a cada dia mais aumentando. A partir do momento que você conquista intimidade, que você conquista comunhão através da oração, a cada dia mais você quer passar tempo em oração, a cada dia mais você quer passar tempo em comunhão, e é um processo crescente, é um processo contínuo, e que a cada dia você evolui. As pessoas às vezes acham que a oração é uma coisa muito difícil, a oração é uma coisa muito complicada, mas a oração é simples, é conversa, é conversar com Deus, que espera ouvir a tua voz, e que quer conversar contigo o tempo todo. Só que na maioria das vezes a gente está tão atarefado com os nossos deveres, com as nossas tarefas do dia a dia, que a gente esquece, a gente simplesmente deixa passar esse tempo e deixa de investir esse tempo com Deus. Amém, graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Presbítero Genilson, qual a sua definição também sobre oração, meu querido amado? Eu quero cumprimentar todos os irmãos que nos assistem nesse momento com a paz de Jesus Cristo. É muito bom poder estar aqui participando, me sinto honrado. É um prazer muito grande falar das coisas de Deus. A oração é, como já disse o nosso amado pastor, é um diálogo entre o homem e Deus, né? É uma forma direta de falar com Deus. Lá no Éden, o homem ele tinha o privilégio da presença de Deus, de falar com Deus, né? A Bíblia vai dizer que o Senhor ele visitava o jardim todo dia, no final, na virada do dia, mas o pecado fez com que Deus se afastasse do homem. O pecado nos impediu de nos aproximar de Deus de uma forma direta. E aí a gente vai ver em todo o Antigo Testamento que a forma de se comunicar com Deus era através dos sacerdotes, né? Entre sacrifícios, entre oferenda, mas através de Jesus Cristo, nós tivemos novamente acesso direto ao Senhor, e isso é um privilégio, isso é um benefício da vinda de Jesus, um dos benefícios da vinda de Jesus para nós. A partir de Jesus, podemos nos comunicar diretamente, no nosso quarto, na rua, onde estivermos, podemos ter acesso direto ao Senhor. Amém?
Amém, graças a Deus. Diácono Dionísio. Irmãos, a paz do Senhor. É bem difícil sentar na mesa com esses homens, né? Mas Deus é poderoso. Eu estava meditando nesse tema aí, o que é oração. Numa resposta bem simples, a gente falaria: oração é falar com Deus. Bem simples, rápida. Oração é falar com Deus. Mas aí Deus foi nos levando a meditar um pouquinho mais. Falar, a gente pode falar com qualquer pessoa, com um estranho numa rua, a gente passa e fala: bom dia, boa tarde, boa noite, né? E com uma pessoa mais chegada, você já tem um diálogo, você já conversa um pouquinho mais. Mas com uma pessoa mais chegada ainda, você tem confidências. Você é confidente dele. Você conta para ele coisas do teu coração, coisas da tua vida, coisas da tua intimidade, porque você vê naquela pessoa alguém que você pode confiar para contar algo, e aquela pessoa vai saber te orientar dentro daquilo que você precisa. E eu fui levar isso para o lado da oração, e a resposta que eu tive de Deus, que orar não é só falar com Deus, orar é ter intimidade com Deus. Isso é profundo demais, irmãos, ter intimidade com Deus. A gente vai vendo na Bíblia pessoas que falavam com Deus, mas falavam numa intimidade tão graciosa, né? O caso de Daniel, né? Quando Daniel começou a conversar com Deus, Daniel, o anjo falou para Daniel, né? Quando você começou a orar, Deus enviou o anjo com a sua resposta. Olha só a intimidade. Não foi na metade, não foi no final, foi quando ele dobrou o joelho, né? Teve um comercial que certa vez passou na televisão, acho que os engenheiros de uma montadora, ele só fez um risco, e depois o cara, ele saiu da mesa, veio um outro chefe dele, olhou aquele risco e carimbou como aprovado. Aí no comercial fala aqui, um comercial de carro, né? Aqui é assim, os nossos engenheiros têm boas ideias e é aprovado. Né? Eu acho que assim, aí o cara tinha tanta referência de coisa boa, tanta intimidade, que era aprovado rápido. Assim era Daniel, assim que ele dobrou o joelho para começar a orar, o Senhor já mandou a resposta. Então a oração, ela vai num profundo bem grande de somente falar com Deus. Não é só falar com Deus, é dividir com Deus a sua intimidade. É dividir com Deus aquilo que você está precisando, aquilo que você necessita. Outro dia eu estava vendo um irmão orando, confesso a vocês que eu fiquei com uma certa inveja dele, obreiro. Porque, a palavra não é bem essa. Porque aquele cara tinha uma oratória tão bonita, que eu falei: gente, eu quero um dia ter uma oratória assim, uma oratória bonita, as palavras bem colocadas, sem gaguejar, uma oratória, uma oração assim. Eu falei: Jesus, que oração bonita, era quase uma pregação a oração do cara. Mas a gente vai vendo que orar não são palavras bonitas. A intimidade que você tem com Deus, ela vai contar muito na hora de falar com Deus. Só um instante. Uma das coisas que é interessante, você falou na questão do diálogo, e é uma coisa que a gente já tem que começar a prestar atenção já agora, é o seguinte: como é conversa, a gente tem que estar preparado para ouvir resposta. Tem muita gente que acha que oração é só despejar em cima de Deus aquilo que Ele quer, e que não quer ouvir a resposta de Deus. Então, que acha que Deus vai ouvir e vai atender tudo aquilo que Ele quer. Mas se é um diálogo entre amigos, entre pessoas que vão buscando intimidade, você tem que estar disposto a ouvir sim, disposto a ouvir não, disposto a ouvir não é agora, ou é daqui a pouco, porque o grande problema das nossas orações hoje, no geral, é que a gente passou a só despejar em cima de Deus aquilo que a gente quer, e a gente começou a colocar Deus como se Deus fosse obrigado a atender todas as nossas vontades. Mas é um diálogo, a gente chega para Deus e diz assim: Deus, eu quero. Deus diz assim: não. Mas eu preciso? Não. Mas Deus, é no meu tempo, é do meu jeito. Então, como diálogo e como conversa, a gente tem que estar preparado para a resposta do outro, e a continuar amando e continuar conversando
independente da resposta que a gente tenha. Ô, Breno, é que o negócio está começando a ficar bom. Está esquentando. Vai. Eu vou direcionar para os nossos internautas. Você está preparado para ouvir o não de Deus e aceitar? Compartilhe com a gente aí para a gente saber a sua resposta aí. Amém, graças a Deus. Eu queria te pedir, nós temos mais perguntas aqui, abençoadas para serem feitas para os nossos convidados. Eu queria que, enquanto isso aí, nós vamos louvar a Deus com o Gabriel. Gabriel vai louvar o nome do Senhor. E enquanto isso, você vai preparando a sua pergunta, que nós vamos sortear aqui, a tua pergunta, para passarmos para os nossos convidados. Tá bom, meus irmãos? Para você poder aí tirar a sua dúvida também, que nós também aprendemos aqui com você aí do outro lado, tá bom? Pode mandar a sua pergunta, manda a sua sugestão, seu pedido de oração, que estaremos também orando, porque o tema é oração. Gabriel, vamos louvar a Deus, amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, participando de mais uma live, juntamente com nossos irmãos, louvando e agradecendo ao nome do Senhor, amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, me chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, oh Senhor, visita cada um que está aqui, Senhor, nos inunda com o teu poder e com a tua graça, Pai, com a tua missão, Senhor. Nos reveste, Senhor, em nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida,
milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Você pode dar de nome de Jesus. Graças a Deus, graças ao nome do nosso Deus. Nós queríamos mandar um abraço aqui, irmãos, não podemos esquecer, para o nosso pastor Carlos Alberto, que está nos assistindo, para o nosso líder dos varões, presbítero Genésio, está em casa também nos assistindo, louvado seja o nome do Senhor. Nosso presidente de honra, Sebastião, também presbítero Sebastião está nos assistindo, meu sogro, irmão Gabriel, minha família, está toda lá no sofá, vendo também e participando aqui da live. Nós queríamos dar oportunidade ao presbítero Genilson para ele fazer uma conclusão da pergunta do quadro aqui passado, tá bom? Das perguntas que nós fizemos aqui no primeira parte aqui. Genilson. Meus irmãos, eu quero compartilhar brevemente um pequeno testemunho de uma resposta de oração de Deus. Eu recentemente fui processado indevidamente e aquilo me causou uma dor muito grande, aquilo me abateu grandemente, porque foi uma traição que eu sofri. E um determinado tempo, eu orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, em minhas orações, para que o Senhor entrasse nesse negócio, o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei que essa pessoa vinha até mim, ela me pedia perdão, ela me devolvia alguns produtos que ela havia subtraído de mim e ela tirava a causa da justiça. E aí, no dia seguinte, eu acordei e falei com o Senhor, fiquei com aquilo, será que foi um sonho ou será que foi Deus falando comigo? E fui para o culto, fui para a igreja cultuar, e quando chegou na igreja eu dobrei o joelho e falei com o Senhor, Senhor, se aquilo foi Tu falando comigo, usa uma dessas irmãs que estão à frente da oração para confirmar, porque eu preciso de paz no meu coração. Bom, o culto transcorreu normalmente e ao término do culto, foi um culto de segunda-feira em minha igreja, eu já me preparando para ir embora, e uma das irmãs me chamou e disse assim, irmão Genilson, o Senhor manda te dizer que nessa peleja tu não tem que pelejar, porque o Senhor, Ele vai te dar vitória nessa causa que tu colocou diante dEle. E aquela resposta, irmãos, veio de Deus como um bálsamo sobre a minha vida e me trouxe muita paz, porque aquilo era algo que me afligia, que me entristecia, né? Então a oração, ela é fundamental, porque ela traz paz, além de outros benefícios, né? Irmão Josimar. Graças a Deus. Nós está chovendo pergunta aqui, tá, irmãos? Está chovendo pergunta, algumas dúvidas, e nós queríamos honrar os nossos irmãos que estão participando aqui conosco. Tem muita gente participando, tá? Irmã Karine, irmã Rosana diz, a oração é a chave da vitória, irmã Rosana. Rose, do irmão Roberto, diz, a oração é o diálogo com Deus. Karine, a oração deve ser diária, né? Com certeza, né, Karine? Ô, glória. Rosana, irmã Deise, também está participando. Aqui, Dai Curte, Daiane, filha do nosso presbítero, irmão Genésio. Irmã Marisete também está participando. Louvado seja Deus. Tem bastante irmão. Irmã Denaí está participando também conosco.
Louvado seja o nome do Senhor. E tem algumas perguntas. Irmã Marlene também está participando. Irmã Fátima, Jorjão na intimidade está participando também conosco. Irmão Jorge, louvado seja Deus. E também tem muitos irmãos participando, gente. Está muita participação aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Molina. Deise Barbosa pergunta, pastor Molina: a oração da fé que sara o doente pode ser feita só por o presbítero ou qualquer pessoa que estiver na igreja? A recomendação bíblica seria pelos presbíteros da igreja. Só que é muito difícil você questionar ou você estimar a fé de alguém. Existem pessoas que não têm o cargo eclesiástico, mas que têm fé suficiente para promover uma oração e essa oração trazer cura. É tudo questão do nível de intimidade que se tem, do quanto você tem comunhão com Deus, do quanto é a tua intimidade com Deus. Então, e a Bíblia não diz para que não impede ninguém de orar. Paulo cita um caso específico que era essa oração e fala para que os presbíteros da igreja estivessem orando por ele. Mas era uma atribuição dos presbíteros. Mas ele não está dizendo que ninguém mais além dos presbíteros poderia orar. Mas a atribuição dos presbíteros é orar, é zelar pela vida espiritual dos membros da igreja. Inclusive orando por eles em tudo aquilo que eles estiverem precisando. Orando pela cura, orando pela restauração. Isso é uma função dos presbíteros. Mas eu não sou presbítero. Você tem fé para orar? Acredita que Deus está falando contigo? Tem comunhão com Deus o suficiente para que você possa orar pedindo a cura? Ore. Deus não impede ninguém de orar. Ninguém está impedido de orar por ninguém. A oração, ela é a chave da vitória, como foi colocado aqui. E ela não é para uma classe, não é para um grupo. A oração é para todo mundo. O que vai variar dentro da oração é um nível de intimidade que você tem com Deus. Não é o cargo eclesiástico que vai fazer com que haja diferença, mas é a tua intimidade com Deus. Deus. Muito bom, pastor Molina, me permita também acrescentar algo aqui que Deus falou comigo agora. Como a Bíblia diz que se estiver alguém na igreja, enfermo, é na igreja, né, no caso, né? Chame os presbíteros. Isso é quando você está na igreja. Quando você está fora do pátio, do templo, está na sua casa, está no seu trabalho, qualquer pessoa que tem intimidade com Deus tem autoridade para fazer uma oração. Isso aqui está falando na igreja. Se há alguém entre vós na igreja enfermo, chama os presbíteros. Está lá em Tiago 5, capítulo 13 a seguir. Tiago capítulo 5, versículo 13 a seguir. Está falando sobre isso. E só uma curiosidade, eu não estou aqui eu estou mais para perguntar aos irmãos. Mas só uma curiosidade. Samuel, eu não estou aguentando, estou também entrando no negócio aqui. 1 Samuel capítulo 12, no versículo 23, você sabia que é pecado não orar? Deixar de orar é pecado? Samuel diz assim: longe de mim deixar pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Olha só. Então, se eu deixar de orar por alguém, ou pela minha família, ou por mim mesmo, eu ter uma vida pobre em oração, eu estou pecando contra Deus. Louvado seja Deus. Eu já vi criança orando por alguém e ela ser curada. Eu já vi a pessoa chegar e reclamar que estava com dor, a criança fala assim: posso orar por você? Porque Deus cura. A pessoa baixou a cabeça, então ora. E a criança acabou de orar, e é uma oração super simples, assim: Deus, ela está com dor, cura, por favor. E acabou a oração. Nós viramos para a irmã: e aí, irmã, como é que a senhora está? Estou bem, eu não estou sentindo mais absolutamente nada. E foi uma criança que orou. Presbítero Genilson. Amados irmãos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, lá no versículo 17, ele diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem, ou acompanharão, a minha versão diz acompanharão. E aí ele vai dizer, Jesus dizendo: em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão
curados. Aleluia. Isso é para aquele que crê. Não precisa ser como o nosso amado pastor já respondeu aqui. Não precisa ter um cargo eclesiástico, basta crer. Amém? Tem mais pergunta aqui. Essa vai para o Dionísio. A irmã Karine pergunta, Dionísio: com que frequência devemos orar? Karine, você está querendo pegar a gente aqui, né, Karine? A Bíblia fala, o Josimar já até falou aqui, orai sem cessar. Irmão, se você vê aqui a gente cochichando aqui, é porque o tema é bem sugestivo e a gente fica debatendo aqui na mesa. Enquanto alguém está respondendo, a gente mostra uma pergunta tua aqui e a gente fica debatendo. Então a ordem é orar sem cessar, a todo tempo. Melhor dizendo, em tempo e fora de tempo. Estamos orando. Às vezes a gente anda na rua orando. Às vezes a gente se pega na rua falando com o papai. Senhor, Senhor. Então a todo tempo nós temos que estar ligados com Deus em oração. Aleluia. Como a oração afeta a minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos seguir aqui o nosso script aqui, que tem muita pergunta também boa para ser feita aqui ainda. Daqui a pouquinho a gente retorna nas perguntas dos nossos irmãos da live. Louvado seja Deus. Agora nós temos aqui uma segunda pergunta, também que é bem pertinente. Como orar? Nós sabemos orar? Temos palavra de oração? Então, como devemos orar, pastor Molina? Assim, com as suas colocações. Do jeito que você está. Se oração é intimidade, ela não te obriga a estar de uma determinada forma. Você não precisa estar de joelhos para orar, você não precisa estar de pé para orar, você não precisa estar parado para orar, como o Dionísio acabou de colocar agora. Às vezes a gente está andando na rua e está orando. Às vezes você está, a dona de casa às vezes está lavando louça, está orando. Às vezes a gente está no trabalho, cansei de várias vezes no trabalho, está atendendo e estou orando enquanto estou trabalhando. Então, como orar? Ou de que forma orar? Do jeito que você estiver. Aonde você estiver, como você estiver, do jeito que você estiver. Porque Deus ouve a tua oração, independente de como você esteja. Independente de onde você esteja, independente do que você estiver fazendo. Basta falar com Ele, e Ele vai estar te ouvindo. É interessante, só um minutinho, Josimar, é interessante de como orar. A gente vê na Bíblia várias formas de orar, né? A gente vê Ana, acho que a oração, acho que foi a oração sem palavra, foi uma oração de coração, que eu acho que lá no céu deve ter um conversor de choro para palavras, porque a Bíblia fala que a alma dela estava contrita e ela só chorava diante do Senhor, né? A gente vê a Bíblia também nos aconselhando a fechar a porta do nosso quarto. E a gente vê também Salomão reunindo todo o povo em praça e orando, e buscando a Deus em oração. Antes aqui de começar a live, a gente estava conversando aqui, eu e o Genilson, de como orar. E rapaz, fugiu o raciocínio aí. Vou ter que pegar ele em algum lugar de novo. Então, a gente estava conversando fora de como orar. Não tem uma fórmula específica, né? Dependendo, o Genilson estava comentando, dependendo de como for, a gente faz a oração. Se eu for sair para o trabalho, eu faço uma oração. Se eu for orar pelo enfermo, eu faço uma oração. Então, o como orar é o como você está, do momento que você está vivendo. A gente vai ver que no texto devocional que foi lido, o próprio mestre, ele nos orienta, como o Dionísio falou, a trancar a porta do quarto, a não fazer como os hipócritas, né, para que as pessoas vejam aquele povo ali a que ele se referia. Mas Jesus também orava no monte, né, e nós também podemos orar no monte. Eu tive várias experiências maravilhosas com Deus no monte, né? Então, completando aqui o que os irmãos já disseram, o que necessita para orar, para que Deus atenda, é um coração quebrantado, né?
A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que a gente precisa fazer, irmãos, é se achegar a Deus com o coração limpo, um coração aberto, quebrantado, que o próprio Espírito Santo vai nos conduzir até o Senhor. Olha só que interessante, obreiro. Você falou aí sobre lá a leitura, né, em Mateus 6, 5 e 6, que Josimar fez a leitura introdutória. Olha que diferença. Lá em Mateus, os fariseus, eles faziam questão de ir para a praça e orar, fazer a sua oratória em oração, palavra bonita. E em contratempo, Salomão reuniu o povo e fez a mesma coisa. Mas olha só a diferença. Um fazia para se aparecer e outro fez segundo a direção de Deus. Ou seja, Deus, até na oração, Deus sonda o coração do homem, rapaz. Glória, aleluia. Meu Deus, até quando ele for orar, Deus sonda o coração. Ou seja, não adianta você dobrar o joelho e começar a lançar palavras ao céu que o teu coração não esteja falando. Porque Deus sonda o teu coração e Ele sabe o que passa, Ele conhece o desejo do coração. Que coisa tremenda isso. Aleluia. O assunto é tão bom que eu estou querendo fazer outra pergunta, mas eu vou entrar de novo aqui. O que acontece? Nós temos um exemplo, irmãos, de como chegar perante Deus. Lá em Marcos capítulo 1, no versículo 40, diz assim, ó, olha como chegar perto de Deus. Olha como se aproximar do nosso Deus soberano. Olha o que esse leproso nos ensina aqui, olha só. E aproximando dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe disse: se quiseres, bem podes me limpar. Olha o que esse leproso fez. Pastor Molina, presbítero Genilson, diácono Dionísio. Olha o que esse leproso fez. Quando ele aproxima de Jesus, ele vai pedir algo para o Senhor, ele vai fazer uma oração, ele vai clamar para ele. Ele diz, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Mas o que ele fez antes? Ele dobrou os seus joelhos e o adorou. Louvado seja Deus. Então é uma das formas de responder essa pergunta: como orar? Como devemos orar? E Deus está neste lugar, porque eu ia citar o versículo que Genilson falou, o presbítero falou. O versículo de: nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Alguma coisa a acrescentar, pastor Molina? Lá atrás, quando a gente falou da resposta da oração, até alguns irmãos colocaram aqui que tem 3 respostas. Tem sim, não, espera, e alguém colocou depois que tem o silêncio de Deus. Todo mundo quer um sim. Todo mundo quer que todas as vontades sejam atendidas. Mas o que a Bíblia diz para a gente é que Deus não tem compromisso em atender todas as nossas vontades. O que a Bíblia diz é que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E Deus sabe quais são as nossas necessidades. Então, às vezes Ele vai dizer sim, porque Ele sabe que é necessidade, e às vezes Ele vai dizer não, porque Ele sabe que não é necessidade. E às vezes Deus vai dizer assim: espera, porque não é tempo. Espera, porque não é a hora. Se Ele estiver vendo o Isaac, eu tenho uma história com o Isaac que Deus me ensinou isso uma vez. O Isaac tinha 6 anos, o Isaac chegou para mim: pai, em agosto ou setembro, ele chegou para mim: pai, eu já sei o que eu quero de Natal esse ano. Ele: o que você quer, filho? Eu quero um iPhone. E eu já vi para o senhor na loja tal, o iPhone é 3.000 e pouco, não sei o que, não sei o que lá. Eu parei, olhei para a cara dele e falei assim: filho, deixa o pai conversar contigo. Você tem 6 para 7 anos na época, se eu não me engano. Você não tem maturidade para ter um telefone desse. Quando você tiver maturidade, o pai tiver possibilidade de comprar, eu te dou um. Mas hoje, você não tem maturidade para ter um telefone desse. E aí eu conversei com ele, depois eu parei e fiquei olhando e pensei assim: Deus,
Às vezes funciona assim comigo. Deus, eu preciso disso. Aí o Senhor fala assim: espera, você ainda não tem maturidade para ter isso agora. Você ainda não está pronto para ter isso agora. Ainda não é o tempo de ter isso. Ainda não é o momento de você receber isso agora. E a gente às vezes fica tão ansioso que a gente perde a bênção, porque a gente quer a bênção fora do tempo certo. E tem o silêncio de Deus. Eu aprendi uma vez, numa mensagem, ouvindo um pastor pregando, de que o tempo de Deus é o tempo da prova. E na hora da prova, o professor fica em silêncio. Porque se ele falar alguma coisa, ele está te dando cola. Ele já te deu a aula. Nesse período da prova, ele está vendo o quanto você aprendeu, para ver se você responde as perguntas certas, se você tem as atitudes certas. Ah, mas Deus, por que você fala comigo? Por que você não está falando comigo agora? Meu filho, eu já te dei essa aula. Tudo que você está passando hoje, eu já te ensinei como você devia reagir. Agora, reagir hoje, preencher a prova, é contigo. A lição você já teve. Agora você está demonstrando se você aprendeu a lição ou não. Não vou tomar muito tempo. Aí a gente volta na primeira pergunta. Orar tem intimidade, porque quem tem intimidade entende o sim, o não, o espera e o silêncio, porque tem intimidade. Quem não tem intimidade fica logo rebelde: Deus não me ouviu, Deus não quer saber mais de mim, tá? Então, orar é intimidade, é ter intimidade. E Tiago, ele vai dizer que orou e não recebeu porque pediu mal, pediu e não recebeu porque pediu mal, né? E o Senhor que sonda os corações, como o nosso irmão Dionísio disse lá em Romanos, Ele sabe aquilo que é bom para nós. Nós não sabemos. Às vezes a gente pede algo a Deus que não é bom para nós. E o Senhor, sendo conhecedor de tudo, onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe que aquilo pode ser um tropeço, pastor Molina. Quem sabe esse iPhone, né? Seria um motivo de um roubo, de um assalto, e quem sabe até um atentado contra a vida desse moço, né? Então, o Senhor às vezes não nos dá porque nós não estamos prontos para receber. Existe um tempo para tudo. Existem respostas de orações que levam um tempo muito grande, mas nós não sabemos o momento certo. Deus sabe. Glória a Deus, aleluia. Tem muitas participações aqui, tá, irmãos? A questão é saber qual a oração que está dentro da vontade de Deus, visto que o nosso coração é enganoso. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo que me ensina a orar. Olha que maravilha, né? Irmã Dadá Matias. A irmã Marlene Melo, que falou: a questão é saber qual é a oração que está dentro da vontade de Deus. Verdade. Visto que o nosso coração é enganoso. E também ela diz aqui: nós olhamos para um ângulo, enquanto Deus vê por outro ângulo. É por isso que ela falou tudo aqui, por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Você pede algo para Deus e Deus te dá algo que você está necessitando naquele momento. Não é aquilo que você está querendo, é aquilo que você está necessitando naquele momento. Louvado seja Deus. A irmã também aqui: aprendo muito com a oração do Pai Nosso. Vocês poderiam falar mais um pouquinho sobre ele? Olha, os irmãos pedindo aqui falar um pouco sobre o Pai Nosso. Às vezes não consigo abrir a boca para orar, me vem lágrimas e só choro copiosamente. Irmã Denaíra Eduardo, ela disse que acordou às 2h30, está falando aqui que e o Espírito Santo impulsionou a ela só para orar e agradecer a Deus. Amém. Apesar de tanto problema que estamos vivendo. Amém. Na área da saúde, pandemia, mas Deus pediu a ela para orar em agradecimento. O Espírito Santo impulsionou ela. Louvado seja Deus, aleluia. E o Espírito Santo que ensina a irmã Dadá Matias a orar. A irmã das dores, né? Dadá Matias, a irmã das dores. Amém. Da nossa igreja aqui. Deus abençoe, irmã. Louvado seja Deus. Eu queria também continuar aqui com mais perguntas. Amém? Vamos lá? Começar mais uma rodada de perguntas aqui. Enquanto isso, você vai mandando a sua para a página da igreja, tá bom? Se alguém compartilhou aí, você tenta entrar na página da igreja para a pergunta vir aqui diretamente para nós, tá bom, meus queridos? Porque talvez se alguém compartilhou e você pergunta lá
no compartilhamento, pode ser que não chegue aqui para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Molina, o que impede das nossas orações chegarem até Deus? Essa é... Tem vários fatores que podem impedir a oração, e não só impedir Deus de ouvir a oração, mas de Deus responder da forma que a gente quer, porque Deus vai ouvir. Agora, responder da forma que a gente quer, nem sempre vai acontecer. Como a gente falou, às vezes, até se falou da questão do Pai Nosso, a irmã pediu para que a gente citasse o Pai Nosso, falasse um pouco mais sobre o Pai Nosso. Como é que a gente vai saber se a gente está usando alguma coisa que é do nosso coração, não da vontade de Deus? É fazendo o que Jesus fez no Pai Nosso. Deus, as minhas petições são essas, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha, porque a gente está preso ao Cronos, o nosso tempo é pequenininho, eu só vejo hoje. Deus não está preso ao tempo de hoje, Deus conhece a história do início, do meio e do fim, de uma vez só. Então, aquilo que para a gente hoje é ruim, Deus tem lições para ensinar para a gente através dela. E a Bíblia vai dizer para a gente que a vontade dele para nós é boa, é perfeita e é agradável. Então, além de estar fora da conformidade da vontade dele, falta de perdão pode interferir na resposta de oração, falta de zelo pela nossa casa pode interferir na resposta de oração, um coração endurecido pode interferir, tem vários outros fatores que podem interferir na resposta das nossas orações. Às vezes Deus está dizendo, olha, eu posso te abençoar, mas o seu coração não está pronto para isso. Eu poderia te fazer o que você está pedindo, mas você ainda não perdoou. Como é que você quer perdão? Eu poderia te atender nisso, mas a sua parte você não tem feito. O seu coração não está quebrantado, o seu coração não está amolecido, o seu coração não está pronto para receber a bênção que eu tenho preparado para você. Amém. A irmã Janelle também está nos abrilhantando aqui e colocou uma mensagem muito bonita aqui, para os irmãos que estão aí online também. A oração é vida, é cura, é comunhão com o Pai. Maravilha, irmã Janelle, é isso mesmo. Irmã Fátima Meneghetti, com as minhas provas aprendi sempre no final das minhas orações dizer, seja feita a tua vontade. Amém. Louvado seja Deus. Isso, a irmã falou aqui que eu ia dar um pitaco aqui agora. A irmã Dada Matias disse, o pecado afasta a presença de Deus. A Bíblia diz que, eis que os meus ouvidos não estão agravados, para que não possa nos ouvir, e nem as minhas mãos encolhidas, para que não possa vos salvar, diz a palavra do Senhor. Mas as vossas iniquidades, os nossos pecados, nos afastam de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, o que pode nos impedir que Deus receba as nossas orações? Só as nossas falhas, nossos pecados, que se forem muitos, mas isso não é uma regra. Deus pode ouvir a oração de um pecador e tirar ele do fundo do poço e colocar de pé, Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos afastam realmente de Deus. Mas quando nós vamos nos purificando, deixando as nossas práticas pecaminosas, vamos aproximando outra vez do Senhor e Ele vai ouvindo as nossas orações, Um exemplo, se eu estou longe do presbítero Genilson, eu grito ele não vai me ouvir direito. Mas quando eu vou aproximando do Genilson, aproximo do Dionísio e aproximo do pastor Molina, ele vai ouvindo a minha voz, vai começar a ouvir, porque eu estou aproximando deles. Louvado seja Deus. Alguém quer acrescentar algo? Eu acho que nada impede o Senhor de ouvir as nossas orações, e sim de atendê-las ou não. E isso envolve vários fatores, A vontade de Deus, em primeiro lugar, E eu quero acrescentar que ela é boa, perfeita e agradável. E ainda que a resposta não seja aquilo que você queria, ainda assim ela é boa, perfeita e agradável, porque ela é a vontade de Deus. Precisamos ter paciência e aguardar o Senhor sacramentar.
algo aí, Dionísio, para nós. Obreiro, eu vou dar uma marretadazinha aqui agora, bem de leve, nada pesado não. A gente estava conversando mais um pouquinho atrás, aquela passagem lá de 1 Pedro, Malaquias, falta de honra, você deixar, vamos para os casados, você deixar de honrar a sua esposa, meu irmão, não adianta você gritar, não adianta você berrar, não adianta você fazer nada que a tua oração vai estar impedida. Você sobe para o púlpito, começa a pregar, orar, não adianta, falta de honra, você não está honrando, e a partir do momento, vamos falar para os homens, como hoje está na direção dos varões, a partir do momento que você, como chefe de família, responsável pelo seu lar, deixa de honrar a sua esposa e é cristão, serviu para tu, Obreiro? Não. A partir desse momento, automaticamente, a porta do céu está fechada para você, enquanto não tiver a sua consciência de que você precisa honrar a sua adjuntora, a porta do céu está fechada para você. Às vezes você está pedindo, querendo uma bênção, mas esquece de honrar a tua família. A porta do céu está fechada, meu irmão, não adianta, e não vai abrir enquanto você não honrar. Posso acrescentar? E já que direcionou aí para esse lado, né, de família, isso é muito bom, irmãos, porque nós, tem sacerdote no lar aí? Amém. Você vai ver que Malaquias, lá em Malaquias 2:13, Deus não ouvia a oração daqueles homens, porque eles haviam sido infiel com aquelas mulheres que tiveram em sua mocidade, se inflamando com aquelas mulheres na Babilônia durante o período de cativeiro, né? E o Senhor não ouvia as orações e a súplica deles, e eles ainda questionavam o Senhor, mas Senhor, por quê? E aí o Senhor vai dizer para ele assim, é porque tu foi infiel com a mulher da tua mocidade. Amém. Pastor Molina, eu queria te passar essa aqui para você. Estou falando para você aqui, tá, irmãos, pela intimidade, que o pastor Molina Amém. O pastor Molina é o nosso amigo que participou conosco aqui do Homem ao Máximo, foi uma benção aqui conosco, louvado seja Deus, foi um prazer. Dionísio foi o nosso professor aqui do Homem ao Máximo, foi uma benção, louvado seja Deus. Está aqui o irmão Wellington também, participou conosco, por isso que eu estou falando aqui, passar para você, pastor Molina, mas é para o Senhor, pastor Molina. Aqui está dizendo, a esposa do nosso pastor Carlos, está perguntando, a irmã Edneia. A paz do Senhor, irmãos, me esclarece melhor o versículo que diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Oh, glória, já. O versículo é uma benção, né? O próprio versículo é completo, né? E o que é interessante a gente imaginar é o seguinte, o texto diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a oração dele tem poder de mudar. Agora o mais interessante é a gente pensar não na questão da oração, porque a Bíblia diz, já é clara nisso. A questão é quem é o justo. Tem muita gente que se acha justo porque faz um monte de coisa. E a gente precisa entender que justo não é porque nós temos justiça. Se somos justos é porque fomos justificados na cruz por Jesus. Somos justificados por ele, somos mortificados com ele. Como Paulo diz, a nossa carne morreu na cruz. Não vivemos para a nossa carne, mas vivemos para Cristo. Então vivemos como justificados, aí nos tornamos justos, e a nossa oração tem efeito, pode muito em seus efeitos, o que não abole em momento algum a vontade soberana do Senhor. A vontade é dele. Eu posso ser justificado, eu posso obedecer todos os mandamentos, eu posso andar com a minha vida perfeita diante de Deus, perfeita entre aspas, nunca será perfeita porque somos imperfeitos. Mas se Deus disser assim, não, vai ser não.
A soberania é dele, a decisão é dele, a palavra final é dele. E ele diz, quando ele diz não, é não. Quando ele diz sim, é sim. Então a palavra dele, a partir do momento que Cristo nos justifica, nos torna justos, nos traz a presença dele, nos tira da condição de servos, nos traz para a condição de filhos por adoção. Ele diz assim: a partir do momento que são os meus filhos agora, vocês têm direito a pedir. E a oração de vocês, o pedido de vocês como meus filhos, tem poder. Porque vocês não são filhos de qualquer um. Vocês são meus filhos. E eu sou Deus, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. E como Deus onipotente, posso todas as coisas a partir de vocês. Só rapidinho, Breno. Interessante que me veio o versículo agora, que fala: não impor as mãos precipitadamente para orar. Às vezes aquela pessoa está num processo com Deus e você vai entrar naquela briga sem entender, sobra para você. Até nisso nós temos que ter sabedoria para ver se você vai orar ou não, estender as mãos ou não, para você não estar lutando contra Deus. Por a vontade de Deus. Eu já vi demônios se manifestar e falar assim: você não toca a mão em mim não, porque você faz isso. A pessoa saiu fora. Presbítero Genilson. É verdade, eu já vi isso acontecer, irmãos. Eu já tive o desprazer de ver esse negócio aí acontecer, do demônio falar: tu não bota a mão em mim não, senão eu vou sair dele e vou entrar em você. Misericórdia, irmãos. E a oração, como foi comentado aqui com o nosso pastor Molina, ela é muito poderosa mesmo em seus efeitos. Isso é um texto do livro de Tiago, e no versículo seguinte, ele diz assim: Elias era uma pessoa frágil como nós. A minha versão é um pouco diferente, tá, irmãos? E ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha só como Deus ouve a oração de um justo. E aí, então, ele fez uma outra oração, e os céus derramaram as suas chuvas, e a terra produziu fruto. Olha como a oração, como Deus atende, como ela é poderosa, irmãos, como ela faz a diferença na vida do homem, né? Bom, Josimar. E a oração, pastor Molina falou algo aqui maravilhoso. Aí veio na minha mente esse versículo, pastor Molina. Mas, João, versículo de número 12, no capítulo de número 1, João, diz assim, versículo 12: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. E a resposta da irmã Edneia foi esclarecida, né, irmã Edneia? Amém? E, na verdade, Deus olhou na terra, não viu um justo sequer, diz a palavra, né? Deus não viu uma pessoa, um justo. Jó era um homem correto, era um homem reto, temente a Deus, mas a palavra de Deus diz que Deus olhou e não viu um justo sequer. Então, mas como é que a oração de um justo pode ser os efeitos se não tem justo? E agora? Aí o Espírito Santo me falou algo comigo, diz assim: justo são aqueles que buscam a justiça de Deus. Eu posso ser falho, eu posso ter meus defeitos, minhas falhas, meus erros, mas eu não tenho mais prazer no pecado. Eu ando buscando a justiça de Deus. Então, pelas misericórdias do Senhor, Ele ouve a minha oração. Louvado seja Deus. No Salmo 32, no versículo 10, diz assim: os ímpios têm muitas dores, mas os que confiam no Senhor, aqueles que buscam a Deus, são cercados de misericórdias. Então, as misericórdias do Senhor que faz com que as minhas orações cheguem até Ele, porque nós somos, como diz o pastor Molina, verdadeiramente feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir o Gabriel louvando com mais um hino, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, você vai mandando as suas perguntas. A nossa live começou um pouquinho mais tarde hoje,
por falta de uma queda de internet, tá, meus irmãos? Mas foi restaurado. O Flávio aqui, a equipe, Elton, Gabriel, conseguiram aqui, né, pela graça de Deus, colocar no ar, e entramos aí quase 8 horas, e daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas, para finalizar. Enquanto o Gabriel louva a Deus, você manda a sua pergunta também, tira a sua dúvida aqui, para a glória do nome do Senhor. Gabriel, louvando o nome do Senhor. Graças a Deus. Tentaram me parar e frustrar os meus sonhos, mas existe uma promessa de vitória que me empurra pra vencer e que me leva além do que eu possa imaginar. E no que Deus determinou, assim será. Sou um vencedor e ninguém vai me segurar. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir à ordem de me humilhar com palavras. Me disseram que eu jamais poderia conseguir. Por um momento eu pensei que eles estavam certos, mas de repente eu me lembrei da promessa que Deus fez pra mim. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir à ordem de Deus, a ordem de Deus. Para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir à ordem de Deus, a ordem de Deus. Sentimos a Tua presença, Senhor, nos nossos corações, Senhor da glória. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai
Graças a Deus. Você que tem uma vida de oração, você nasceu para vencer. E você que tem uma vida de oração, você é um vencedor. Louvado seja Deus. Como diz a palavra do Senhor, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A minha digníssima, amada, querida e maravilhosa esposa diz aqui, ó: a oração é a nossa conversa direta com o nosso Deus. Tete a tete, né, minha filha? Nós somos fruto de oração. Eu sou fruto de oração. Aqui todos que oraram por mim: pastor Molina, presbítero Genilson, não tenho nem como agradecer, diácono Dionísio, nossa querida irmã Rosana, minha madrinha, querida irmã Janelle, que Deus abençoe a vida de vocês. E eu sou fruto dessas orações. O nosso pastor Carlos, toda a amada igreja, você que está aí ligado na live, orou por mim, orou pela minha família, orou por mim, pela minha esposa, pelo meu casamento, e aqui estou como fruto da oração desta amada igreja para a glória do nome do Senhor. Pode orar e pode crer que Deus ouve a sua oração. Louvado seja Deus. E nós vamos aqui fazer a última rodada, meus irmãos. É uma pergunta para os nossos convidados, e essa pergunta é maravilhosa, tá bom? Deixamos ela por último, porque ela é bem pertinente e é uma pergunta que vai abençoar as nossas vidas. Amém? Quais os benefícios da oração? Pastor Molina. Todos. Tudo que pode haver de bom, você pode receber da oração. Mas a gente separou um texto sobre essa pergunta, e é um texto muito simples. 2 versículos estão em 1º livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esses 2 versículos estão no meio de uma genealogia gigantesca. É um texto que, quando a gente vai ler a Bíblia, geralmente a gente pula genealogias, porque a gente acha que não tem nada para acrescentar dali, não sei quem que foi pai de não sei quem, que foi pai de não sei quem, que foi pai de não sei quem. E é interessante que o escritor para nesses 2 versículos para citar Jabes. Porque Jabes era diferente? Ele era melhor do que os irmãos? Não. Porque Jabes orou. Jabes não tinha nada de diferente, não tinha nada de melhor, não tinha nada diferente da gente. Mas Jabes foi melhor, foi mais ilustre do que seus irmãos, é o que o texto diz, simplesmente porque Jabes orou ao Deus de Israel. E a gente pensar aqui em Jabes, a gente vai ver assim, o nome Jabes é aquele que traz sofrimento. Ele já nasce, já carrega um nome que indica coisa ruim. Ele poderia ter sentado e dito assim: não, minha vida já tem um nome de coisa ruim, eu vou ser ruim a vida inteira, e vou carregar esse peso nas minhas costas. Mas Jabes muda a história dele com uma atitude só, quando ele ora. Quando ele traz para si a responsabilidade de orar pela tua vida. E porque ele orou, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. No meio dessa genealogia toda, Deus fala assim para o escritor: não, peraí, fala 2 versículos só sobre Jabes aí, escreve aí sobre ele, mostra que ele foi diferente, e ele foi diferente porque ele orou. Depois volta, a gente não vai ver Jabes em lugar nenhum mais na Bíblia, são só nesses 2 versículos, porque ele orou, só isso. Glória a Deus. E tinha tudo para ser um revoltado, né? A mãe o amaldiçoou, e com dores de parto teve ele. Tinha tudo para ser um fracasso. Tudo para ser um fracasso. Era um fracasso pessimista, né? Um pessimista, sei lá, tinha tudo para não fazer essa oração a Deus. Ou fazer esta oração se queixando, reclamando de tudo com Deus, né?
mas Deus deu a vitória. A irmã Deise, ela diz aqui, ó: entendo que a oração feita no microfone da igreja não é a mesma que faço no meu quarto. Está certo? Está certo, não é a mesma. Por quê? Na igreja, irmã Deise, eu entendo, é uma oração coletiva, com os irmãos que estão na igreja e todos em concordância. E na sua casa, é uma oração individual, você com Deus, mas Deus pode ouvir da mesma forma a sua petição. No início nós lemos aqui: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e aquele que está em oculto, também responderá em oculto. Louvado seja Deus. Então, irmã Deise, a oração feita numa igreja é coletiva, todos em concordância. E a oração feita na sua casa é você e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem o mesmo significado, tá bom? Que Deus abençoe. Alguém quer acrescentar algo sobre isso aqui? Os benefícios são muitos, né, irmão? Se a gente for analisar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a gente vai ver lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que a oração que Ananias fez com imposição de mão sobre Paulo, outrora Saulo, né, fez com que aquele homem fosse um instrumento poderoso na mão do Senhor. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Nossos apóstolos, os gentios éramos nós, né? Então, através de Paulo, chegamos a Cristo, conhecemos o Senhor através do ministério de Paulo. E tudo isso se deu através da oração que Deus usou Ananias para fazer lá na rua direita, né? Então, irmãos, ela é poderosa. Eu me recordo que o meu filho mais velho, quando ele era bebê, houve uma época em que ele só dormia quando eu impunha as mãos sobre ele e orava. Não adiantava, né? Não tinha outro jeito. Eu colocava as mãos sobre ele, orava, ele dormia, né? Só dormia assim. Então, irmãos, orem. Os benefícios são muitos. Tiago, a lista aqui, Tiago 5, do 13 ao 17, ele vai fazer uma lista desses benefícios. Então, não deixe de orar, porque o Senhor certamente irá te abençoar. Bem, acho que todos nós aqui somos frutos de oração, né? E todos nós vamos concordar que as orações têm grandes benefícios. Mas, de repente, eu falo para alguém que não conhece a Deus que a oração tem grandes benefícios. Ele vai falar para mim assim: e para mim não significa nada. Eu posso contar o testemunho da minha vida para ele. Ele vai dizer também para mim: e significa nada. Porém, a ciência, ela prova que a oração é eficaz na cura de enfermidade. Eu fui atrás de uma matéria, essa matéria está no TN online da UOL. Ela diz assim: um estudo realizado recentemente por um pesquisador cristão, radicado nos Estados Unidos, aponta que a cura física pode acontecer em decorrência do poder da oração. O médico Andrews Newberg, diretor de pesquisa do Hospital de Thomas Jefferson Medical College, na Pensilvânia, coordenou a pesquisa na qual scanners e ressonâncias magnéticas do cérebro indica que há poder na oração. Conforme o pesquisador, para o cérebro, a oração é muito similar a um treinamento físico. Quando você olha para a maneira como o cérebro funciona, fica evidente que participar de práticas religiosas e espirituais equilibra a frequência das ondas cerebrais. Desta forma, é possível se comunicar com Deus, afirmou Newberg, em matéria posta pelo site. Então, quer dizer, cientificamente falando, a oração tem poder. A ciência, ela está para comprovar aquilo que é falado. Se a ciência não comprova, então, para ela não tem valor. Mas a ciência comprovou que orar pode curar. Que orar
traz benefícios, aleluia, que orar transforma. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. E por isso que muitas vezes a pessoa, quando está na enfermidade, ela clama ao Senhor e um quadro muda. Quantos testemunhos nós já não vimos assim, da pessoa num dia orar, no outro dia o médico, cadê a doença que estava aqui? Foi embora, já não existe mais. Porque se aquilo que a ciência provou, nós já sabíamos há muito tempo, mas agora nós temos respaldo para o cético que não acredita e fala assim, não, mas a ciência já provou que oração tem poder. Então acabou, não tem mais como refutar, porque é comprovado cientificamente que orar traz grandes benefícios para o corpo físico. Aleluia. Em 1 Pedro 5,7 ele diz assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, um dos benefícios da oração é você ficar tranquilo, é você acalmar o seu coração, é você ficar em paz, como diz aqui o presbítero Genilson. Um dos benefícios da oração é esse aí. Louvado seja Deus. E são vários, irmão. Na Bíblia, quem teve vida de oração foi muito bem sucedido. Louvado seja Deus. Quem tem uma vida de oração tem testemunho para contar. Quem tem uma vida de oração, ele é sempre beneficiado, ele tem intimidade com Deus. Completando o texto que você leu, Paulo vai dizer, Filipenses 4, 6 e 7, fala muito dessa questão de oração. Ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E aí, quando você fizer isso tudo, ele continua. E, quer dizer, quando você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não adianta ficar ansioso. Tem um problema? Apresenta a Deus. E aí é interessante, como ele coloca aqui, em tudo conhecido diante de Deus, pela oração, com súplica, é clamor, mas com ação de graças. Deus, está nas tuas mãos, e eu te agradeço independente de qual seja a resposta que o Senhor vai me dar. Se for a resposta que eu quero, eu te agradeço. Se não for a resposta que eu quero, eu te agradeço. Se for do jeito que eu sonhei, eu te agradeço. Se não for, eu te agradeço, porque o Senhor tem o controle, o Senhor tem o centro da vontade, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregou, confiando, agradecendo, se prepara, porque aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração, vai trazer aquele alívio, aquele descanso, tanto para o coração, quanto para o sentimento, para a mente, guardado em Cristo Jesus. Tem duas coisas, Dionísio vai falar já, é só para o raciocínio meu não fugir aqui, Dionísio. Tem duas coisas, irmãos, que trabalham junto. Tem duas coisas que elas andam junto: oração e palavra. Olha o que Paulo diz a Timóteo aqui no capítulo, 1 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 7, para o Dionísio também falar o raciocínio dele. 4, 5, vamos ler o versículo 4 também. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim, ó: porque toda criatura de Deus é boa. Olha só, ainda é criatura, ela é boa, ainda não é filho. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Isso aqui é na igreja, receber quem está fazendo a obra, né? Agora ele vem dizer, ó: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Louvado seja Deus. Então, um dos benefícios da oração aí é santificação da pessoa humana, né? Dionísio. Eu vou fazer aqui um pedido aos pais, né? O tema do nosso trabalho é família que ora. Paizinho, mãezinha, por favor, em nome de Jesus, ensina seu filho a orar enquanto pequeno. Ensina ele a ter intimidade com Deus. Quem trabalha com jovem,
sabe a dificuldade que é muitos jovens orarem numa reunião, que esteja somente eles, às vezes por vergonha, ok, mas às vezes é porque não tem intimidade com Deus, não sabe orar, não sabe se expressar, não sabe expor aquilo que precisa diante de Deus. Então, papai, mamãe, aproveita aí que foram já ministradas várias palavras aqui sobre oração, ensina, motiva teu filho a orar, a buscar a Deus, para um minuto com ele, ensina ele como faz, como é falar com o papai do céu, não perca, aproveita que está de quarentena agora, aí, aproveita agora, antes de dormir, filhão, vamos lá, família toda a família de joelho, pai, puxa o bonde, não espera alguém falar, não, puxa o carro, pega aí, e vai à frente, reúne a família, ensina dá oportunidade para a criança orar, dá oportunidade para o jovem orar, porque os líderes de jovens, às vezes passa aperto, pede lá na reunião do jovem, qual jovem quer orar? Ninguém se manifesta para orar, meu Deus do céu, ninguém quer orar, todo mundo fica com medo, pode ser vergonha, ok, mas a impressão é que dá que ninguém sabe falar com Deus, ora pois. Então, papai, mamãe, ensine teu filho a orar, ensine a teu filho a buscar a Deus, mostra para ele os benefícios da oração. Principalmente, você papai, sacerdote, a gente sempre fala isso, né? Quem já fez o homem ao máximo, homem ao macho, como diz o meu pastor, grande é a tua responsabilidade, papai. Ensinar o teu filho no caminho. Aproveita, como o Dionísio falou, faz o culto no teu lar, faz um culto de adoração, faz um culto de estudo. Sexta-feira agora a gente vai começar o nosso culto de estudo da palavra em nosso lar. Porque tudo aquilo que a gente ensinar, irmãos, eles vão carregar para o resto da vida. E é responsabilidade minha e tua, papai. Você que está me vendo aí, você que me ouve, grande é a tua responsabilidade. Tá bom, meu amado? Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Que pena que está acabando, irmãos. Esse tema é muito vasto, viu? Muito bom mesmo. E sempre tem algo a completar, né, Dionísio? O irmão fala algo, Deus vai falar algo ali para completar. Né, o complemento, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui com várias participações, e aqui diz também a irmã Deise, Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo depois do decreto, ele não deixou de orar, louvado seja Deus. João orava todos os dias, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente tem aqui as participações dos irmãos, é muita gente participando. Nós vamos fazer, aqui ó, irmã Denaí, eu sou fruto de orações, muitas orações. Também sou, irmã Denaí, também sou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Rosana abrilhantou a gente aqui dizendo, Jabes ousou e moveu o coração de Deus, né? Que benção, né? Tenta mover o coração de Deus, sendo sincero. Deus quer um coração quebrantado, sincero, na presença do Senhor. Não bota a culpa em ninguém pela situação que você está vivendo, não. Não bota a culpa em terceiros, não. Dobra o teu joelho e fala, Senhor, se eu estou errado, mostra o meu erro. Senhor, se foi eu que pequei contra algo, contra o Senhor, contra alguém, mostra para mim, por que eu estou passando por essa situação, por que estou vivendo este momento. Pode ser de tristeza, pode ser um momento de dificuldade na sua vida. Peça para Deus que Ele vai te dar esta resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos finalizar. Dionísio, sua saudação final. Queridos, foi bênção estar com você, foi bênção participar desse estudo, foi bênção aprender junto com os irmãos, pastor Molina, presbítero Genilson, presbítero Josimar, obrigado por tanto aprendizado hoje aqui. Aproveita, meu irmão, aproveita. Tanta coisa que você aprendeu, bota tudo em prática agora, pois Deus quer ouvir a sua oração hoje. Hoje Ele quer ouvir a sua oração. Presbítero Genilson, líder do Ministério de Casais, com a nossa querida irmã Gianelli. Dionísio também faz parte com a irmã Rosana desta equipe maravilhosa. Tua saudação final, presbítero Genilson.
Quero agradecer a todos que nos acompanharam aí nessa live. É um tanto difícil, né? Saber que tem tanta gente nos observando, mas eu aprendi muito aqui com os irmãos, são homens de Deus, acrescentou muito na minha vida, todos os comentários, as perguntas que os irmãos fizeram aí, e aquilo que a gente pôde responder, glória a Deus, tá, irmãos? Ore pela tua família, interceda pela tua casa, é tempo de lutar, é tempo de batalhar. Estamos enfrentando dias difíceis sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, e a oração, ela vai fazer a diferença na sua vida. Creia, Deus é poderoso. Muito obrigado. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, presbítero Genilson. Obrigado pela participação conosco. O irmão Cláudio Humberto aqui diz assim, ó: foi muito bom participar desta live. Foi uma benção. Deus abençoe, irmão Cláudio, tecladista da nossa igreja. Um abraço, meu querido. Pastor Molina, muito obrigado também pela sua participação conosco. Aceitou plenamente o convite, juntamente com o Genilson também, da mesma forma, aceitou, sem nenhuma ressalva, disse que viria, está aqui conosco. Suas considerações finais, e você vai fazer também, pastor Molina, a oração final, porque tem muitos pedidos de oração aqui, para a glória do nome do Senhor. Foi uma honra estar aqui com os irmãos, e para quem está assistindo, a gente deixa um conselho só: não desista de orar. Às vezes a oração é atendida na hora, às vezes é atendida daqui a uma semana, às vezes é atendida daqui a um mês. Enquanto não receber a tua bênção, persevere em oração. Vamos perseverar, vamos insistir, vamos continuar orando, entregando tudo o que está acontecendo nas mãos de Deus, para que a vontade dEle continue sendo soberana nas nossas vidas. Algumas pessoas colocaram pedidos de oração para a gente, tanto no live, no Facebook da igreja, quanto no meu Facebook, que a gente estava compartilhando também, e a gente queria orar pelos irmãos dessa igreja, que tão generosamente acolhem a gente toda vez que a gente está aqui, e queria orar também pelas pessoas que mandaram os pedidos para a gente aqui agora, tá? Amanda pedindo oração por um problema que ela está tendo no trabalho, a Mônica pediu para orar pelo irmão, a Marlena pediu para orar pela mãe dela, dona Marlene, a Sheila pediu para que estivéssemos orando por um problema de vício com cigarro que ela tem, pelos filhos dela, um amigo do Smar que está com Covid, o irmão Aércio pediu para que eu orasse pela esposa dele que está internada, que está doente, a irmã Ione pede para que eu ore agradecendo a Deus pelo que ela está passando. E é interessante a gente ser grato, né? E é tão difícil às vezes a gente ser grato na hora da luta, mas Deus nos traz assim. Então vamos estar orando por essas pessoas que estão aqui. Você na tua casa, ore com a gente. Não simplesmente escute a oração, ore também. Não simplesmente escute enquanto a gente estiver orando, mas apresenta os teus problemas a Deus, como foi falado aqui. Coloca para Deus os teus problemas e entrega nas mãos deles esses problemas. Nós vamos estar entregando cada um desses pedidos, vamos estar entregando a tua vida, mas conversa com Ele também. Poxa, mas não sei orar. Conversa com Deus. Eu tenho certeza que Ele está te ouvindo. Ele está ao teu lado assim: fala comigo, filho, fala comigo, filha, eu estou te esperando. Algum pedido a mais, Genilson? Oração pelas filhas da irmã Dadá, pode falar aí. Pelas filhas da irmã Dadá. Mais algum pedido, Dionísio? Pelo filho do Dionísio, Isaías. Vamos estar orando então agora. Fecha os teus olhos aí de onde você está, da forma com que você estiver. Nós vamos ficar de pé agora, por costume nosso. Mas você da tua casa, se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar em pé, se você quer se ajoelhar, é você e Deus, do jeito que você se sentir melhor. Você vai conversar com o Pai agora, tá? Oremos. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos. Queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de entrar na tua presença e saber que o Senhor nos ouve. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de saber que o Senhor está ouvindo, com os teus ouvidos atentos à oração que nós estamos fazendo nesse momento. Deus, são vários pedidos, são tantos lares que precisam de Ti,
São tantos lares que estão ouvindo a nossa voz nesse momento e estão te clamando agora. Pai, queremos entregar cada um desses pedidos nas tuas mãos. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece as necessidades de cada um dos teus filhos, ó Deus. Atende segundo a tua vontade, derrama a tua bênção, derrama as tuas mãos, ó Deus. Pai, nesse momento, quantos e quantos estão pedindo a Ti por saúde pessoal ou de familiares, pessoas que estão internadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão em isolamento. Ó Deus, nós cremos no Senhor, é o Deus que tem o bálsamo e que pode trazer a cura. Deus, traz a cura a tantos quantos forem da Tua vontade a curar, ó Deus. Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando, trazendo renovo, trazendo vida nova, ó Deus, curando, ó Deus, porque o Senhor pode. Nós não podemos, os médicos são limitados, mas o Teu poder é ilimitado, ó Deus. Traz cura, ó Deus, àqueles que precisam de cura, traz renovação àqueles que precisam de renovação, traz libertação para aqueles que precisam ser libertos, ó Deus, traz paz para aqueles que precisam de paz. Deus, entra em cada família agora, vai restaurando tudo aquilo que precisa ser restaurado, ó Deus. Pai amado, eu quero te pedir também em especial por aquelas famílias que já estão enlutadas, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, possa estar trazendo consolo, que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, possa estar trazendo paz, refrigério àqueles que já perderam entes queridos, ó Deus, e que possa, ó Deus, estar trazendo de novo, ó Deus, a Tua alegria. Ministra a esses corações a paz, ministra a esses corações do Teu Espírito Santo, ó Deus. Pai, eu quero te pedir agora em especial, ó Deus, que Tu possa estar trazendo a Tua intervenção em cada um dos pedidos que foram feitos nessa noite. Intervém de acordo com a Tua vontade. E quero te pedir, ó Deus, que Tu nos ensine a ser a cada dia mais gratos, que nós possamos a cada dia mais, como Paulo colocou no texto que nós lemos, orar com ações de graças, te agradecendo por tudo aquilo que acontece, por tudo aquilo que não acontece, por tudo aquilo que o Senhor nos atende, por tudo aquilo que o Senhor não nos atende, mas sabendo que a Tua soberania é soberana, é maior, a Tua soberania é acima da nossa vontade, e que a Tua vontade para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas, não são algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, nós te oramos e te agradecemos, crendo na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos permanecer de pé mesmo, que vamos fazer o encerramento. Queria mandar um abraço, mais uma vez, agradecer ao nosso pastor Carlos Alberto, nosso líder dos varões, presbítero Genésio, nossos irmãos de todo o grupo de varões, Jorjão, Antônio, Sebastião, todo o grupo de varões. Que Deus abençoe aos nossos irmãos, ao grupo Canaã, que nós amamos as nossas irmãs também, nós amamos também o grupo jovem que está ligado. Deus abençoe a cada um, a toda a igreja que está ligado conosco, amém? Nós vamos ouvir o Gabriel louvando o nome do Senhor, já estaremos também assim encerrando para a glória do nome de Deus. Muito obrigado, você que esteve conosco até agora, que compartilhou, que participou, você que não participou, que só também viu a live, só assistiu, está ótimo também, que Deus te abençoe da mesma forma, amém? Amém. Independente do local que você esteja nos assistindo, seja na sua casa, no seu trabalho, o Espírito Santo de Deus venha te visitar, que Ele venha fazer morada na sua vida, amém? Louve o nome do Senhor juntamente conosco. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Oh Senhor, nos uma como Tu queres, Senhor, tudo que há em mim, que nós venhamos nos render mediante a Tua presença, Senhor. Oh Jesus, que nós sabemos que sem Ti nada somos e nada temos, Senhor da glória.
Senhor. Que teu amor é bondoso para conosco, Senhor. Que nós vamos nos humilhar mediante a tua presença, Senhor. Senhor, que nós não viemos fraquejar mediante a necessidade de nossas vidas, Senhor. Que nós viemos viver para ti, Senhor. Que nós só vamos alcançar nossos sonhos para que nós venhamos alcançar, Senhor. Oh, Jesus, nos usa conforme tu queres, Senhor. Oh, Senhor da glória. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sentimos a tua presença, Pai. Perto quero estar, junto aos teus pés, aos teus pés. Por prazer maior não há, mais prazer maior não há. Oh, Jesus, que me renderes já. Tudo que há em mim, glória a Deus, te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, oh, te louvarei, Senhor. As circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, eu te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia. Amém. Queremos agradecer ao nosso querido Diácono Flávio. Deus te abençoe, Flávio, por estar sempre conosco aqui. Sem o Flávio, essa live não sairia. Sem a equipe, o irmão Wellington, que também estava aqui o ajudando. O Gabriel também na produção com ele. E um abraço também para nossas irmãs, Gianelli e a minha madrinha, irmã Rosana. Que Deus os abençoe também. Amém? Pastor Molina, petrando as bênçãos apostólicas. Estenda a tua mão aí onde você está, na sua casa, e seja abençoado com a bênção apostólica nesta hora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam...
Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo vem